ciência se chamou de luz, vive iluminado pela escuridão. De tudo duvidar, tem que provar com estatísticas em seu laboratório. E se não soube explicar, o universo deve estar errado. Tudo é relativo, é a verdade que eles têm. Mas se o mundo é por acaso, como existe o mal e o bem? Graça e a paz do Senhor, amado irmão da Igreja Presbiteriana Filadélfia. Eu sou o seminarista Ian e esse é o projeto Sementes de Fé. Nós temos estudado o livro A Certeza da Fé, do pastor Herman Bavinck. E hoje eu vou falar sobre uma parte do processo histórico da busca pela certeza da fé. Nós falamos sobre a certeza nas religiões não cristãs, a certeza no catolicismo romano, a certeza na reforma protestante. E quando um protestante estuda a história da fé cristã, parece que depois da reforma protestante só o que existe é a continuação da reforma protestante, como se não houvessem ainda novos desdobramentos e novas situações dentro do protestantismo a serem estudadas. Irmãos, o que acontece é que uma vez que Lutero defende a justificação pela fé, o que é abraçado também por vários reformadores e várias igrejas que surgiram ali no século XVI, no século XVII, em alguns países onde a reforma é um pouco mais tardia, uma vez que isso acontece, gradualmente a certeza da fé promovida na reforma protestante, né, a fé a partir das escrituras, os pilares da reforma, sola fide, sola gratia, sola escritura, solus Christus, soli deo gloria, né, os 5 solas da fé reformada, terminam se esmorecendo, a incerteza e o medo adentram a linguagem da fé. Isso porque a fé do século XVI tornou-se a ortodoxia do século XVII. O que isso significa? Isso significa, irmãos, que pelo fato da reforma protestante buscar excelentes argumentos para se desligar do catolicismo romano, para se desligar de um braço histórico da cristandade, que era a cristandade ligada ao papado romano, eles precisavam desenvolver bem a teologia. Então, a reforma criou excelentes teólogos que buscaram ter uma boa teologia o máximo possível. O problema é que essa busca pela ortodoxia, essa busca por uma teologia muito bem elaborada, desenvolveu a chamada escolástica protestante. O termo que Herman Bavinck usa é período da ortodoxia protestante. Então, o que foi um período da ortodoxia protestante? Foi um período onde as pessoas não confessavam mais as suas crenças. Elas não declaravam mais aquilo que acreditavam. Elas simplesmente acreditavam naquilo que as suas confissões diziam. Simplesmente adotavam aquilo que deveria ser a melhor postura teológica, doutrinária da sua tradição reformada. Então os luteranos seguiam a tradição de Lutero, os reformados holandeses seguiam a tradição da reforma, assim também nas Ilhas Britânicas e sucessivamente. Dentre a maior parte das pessoas, essa ortodoxia preparou o caminho para o racionalismo. Isso foi muito negativo, porque muita academicidade, muito cientificismo foi requerido por parte dos protestantes nesse período pós-reforma. Por outro lado, essa ortodoxia, se de um lado surgiu essa ortodoxia exacerbada, por outro lado, dentro de círculos menores de cristãos, especialmente luteranos, surgiu uma outra reação. Eles não estavam satisfeitos somente com o conhecimento racional da fé. Antes, eles buscavam a essência da salvação na experiência. De maneira que crer não significava apenas conhecer um determinado grupo de doutrinas, mas crer significava passar por uma experiência. Tal movimento gradualmente se converteu no chamado pietismo. Pietismo é um movimento que se dá predominantemente no luteranismo, mas que alcança também a tradição reformada e, em certa medida, em formatos diferentes. A mesma coisa acontece nas Ilhas Britânicas. Dessa forma, irmãos, deveria existir uma diferença essencial entre a fé da ortodoxia e a fé do pietismo, que buscava a experiência. Porém, essa existência não existia. Havia um grande risco de confusão, de auto-engano e de falsa segurança. O Herman Bavinck vai historiar dizendo que entre os nascidos de novo no seu pior estado, dentro do pietismo, e os não regenerados no seu melhor estado, eram quase que imperceptíveis com relação à prática na sociedade, à prática no dia a dia. Isso porque as pessoas buscavam experiência religiosa junto com outros religiosos, mas a sua vida mesmo em nada
tinha transformações. É uma das acusações contra o pietismo que é bastante problemática, porque não existiam convicções. O que existiam eram experiências. E cada vez se buscava uma nova experiência sem que se encontrasse um local seguro, um local tranquilo para se estar. Então, esse é o nosso ensino de hoje acerca desses temas. Que Deus te abençoe e que tenha sido muito edificante. Caia de joelhos ou fique de pé, tudo se resume a uma questão de fé. Pra acreditar ou pra duvidar, quanto a você, de que lado está? Se sempre faltam evidências pra lá e pra cá, se tudo no fundo é crença, não chame a sua descrença racional. Vocês vão ver, contra o amor não há argumentos. Oh, yeah. E vem pra ver tanto amor pra você. Tem amor, vem ver. Cristo é tudo em todos nós.